Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio e TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e tô aqui para mais um episódio do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. Aqui, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Paulo Freire. Hoje, nós vamos conversar sobre a arqueologia e o papel crucial dos arqueólogos na preservação da memória histórica de nossas cidades. Para falar sobre o assunto, vamos falar com a professora doutora Ana Nascimento. Com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, nossa conversa de hoje falará sobre sítios arqueológicos, escavações, pesquisa, história e cidade. Uma entrevista sobre a relevância da arqueologia e seus profissionais na preservação da memória urbana. Ana Lúcia do Nascimento Oliveira é uma renomada historiadora e arqueóloga brasileira, graduada, mestra e doutora em História pela UFPE e pós-doc pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ana Nascimento, como é mais conhecida, é fundadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológica, o NEPARC, o laboratório de arqueologia vinculado ao Departamento de História da UFRPE. Com vasta experiência em ensino e história, com ênfase em história, memória e patrimônio. Atua também em temas como História de Pernambuco, História do Brasil Colonial, Arqueologia do Nordeste do Brasil e Arqueologia Histórica. Entre uma vasta lista de publicações, a professora Ana Nascimento é organizadora do livro Entre Bricolagens e Narrativas, Possibilidades para um Fazer Historiográfico. Uma obra que reúne diversos trabalhos de pesquisa que abordam temas como patrimônio cultural, educação patrimonial, cultura popular e história colonial. Sem dúvidas, uma contribuição super importante para o campo da historiografia e da arqueologia brasileira. Então senta aí, prepara aquele cafezinho bem recifense e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas histórias e memórias escondidas. Bem-vindo ao nosso programa, professora Ana, tudo bem? Como é que tá? Obrigado por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes por ter você aqui. Eu que agradeço o convite, muito feliz também de estar participando desse momento aí junto com vocês. Professora, muito obrigado mais uma vez. É um momento ímpar a sua presença aqui no programa. Professora, para começar, para os nossos ouvintes, os ouvintes são diversos, né? Diversas pessoas, então a gente pensou em começar primeiro. O que seria arqueologia? Então, uma definição simples e bem acessível do termo. Arqueologia é uma disciplina, uma ciência, né, que ajuda, através dos vestígios deixados pelos homens do passado, a recuperarmos a sua história. Então, através dos vestígios que são deixados por essas pessoas, a arqueologia revela a sua história. O que é que a senhora diria, o que lhe inspirou em ser arqueóloga? Eu sei que a senhora tem a formação de historiadora e fez o doutorado com ênfase em arqueologia, mas o que é que veio a inspiração para ser arqueóloga? Na verdade, essa é uma inspiração de criança, né? Aquela coisa de curiosidade. Mas na época, eu não sabia nem como, nem por onde começar a fazer arqueologia no Brasil, né? E em Pernambuco também eu não tinha nem ideia. E aí eu pensei, o caminho mais perto, mas talvez da arqueologia, fosse a história. E aí foi quando eu entrei no curso de história. Então, ao entrar no curso de história da Federal de Pernambuco, surgiu a oportunidade no laboratório de Marcos Albuquerque. E eu disse, pronto, é a minha chance. E aí, a partir do segundo semestre do primeiro ano, do segundo semestre do ano que eu entrei na universidade, já estava no laboratório de arqueologia e desde então não saí mais. Então era paixão mesmo antiga. Paixão antiga, na infância, do tipo assim, viu algum filme, alguma coisa lhe chamou a atenção, Filme não, dificilmente, né, a gente tinha acesso a filmes assim
Eu digo na minha época, mas a minha época não é muito distante não, viu. Mas assim, o acesso, né, a gente não tinha muito acesso a vídeo, mas mais de livros, né, então eu lia muito as enciclopédias, a história da Grécia, da a história do Egito, então isso atraía demais. E aqui no Brasil, como será isso, né? Mas eu não tinha a mínima ideia, até entrar no laboratório, com de Marco Albuquerque na época, né, eu só tive acesso a ele, né, a esse laboratório, e desde então, a partir dali, eu segui o caminho, trilhei nos caminhos da arqueologia. Isso na Universidade Federal de Pernambuco, né? No laboratório que surgiu, né? Federal de Pernambuco. Agora é interessante assim, né, que sempre a arqueologia correu junto do curso de história. Então a minha formação no curso de história. Na época não tinha o curso de arqueologia na Federal. Não, eu não tinha o curso de arqueologia. Tinha o curso de história e aí tinha o laboratório e depois tinha o mestrado que criou-se a área de concentração em arqueologia. Ah, tá. Mas era um mestrado de história com concentração em arqueologia. De história com a área de concentração em arqueologia. E o doutorado também era a mesma coisa. Hoje não, hoje a gente tem o curso, né, de arqueologia, de graduação, de mestrado e doutorado. Na Universidade Federal de Pernambuco, né? Hoje a gente tem em várias universidades, no Piauí, em várias universidades no Brasil já existem. O que você acha hoje? São mais de 20 anos eu vou falar 20 anos de carreira, só para amenizar. Mais de 20 anos de carreira. E aí, o que você acha que são os desafios enfrentados pelos arqueólogos, principalmente pensando em áreas urbanas, né? Que eu acho que deve ser mais complicado. Se me corrija se eu estiver errado. Não, veja, Jaime, as dificuldades são em qualquer época que você vai estudar da história, né, arqueologia dentro da história, seja no pré-colonial ao período colonial, tá? E até hoje, né, também a gente vê mudanças que precisam ser estudado arqueologicamente, e como a gente tem o caso do Pilar, que depois a gente pode falar. Mas assim, em todas essas pesquisas a gente tem dificuldades, sabe? Seja uma área de campo, área urbana ou rural, tanto faz, sempre tem dificuldades. Sim, agora temos de dificuldades, agora é lógico que numa área urbana, o crescimento urbano, né, é muito maior e o perigo de destruição desses patrimônios, desse legado da nossa história é muito maior, né. Então, todo dia se destrói prédios, todo dia se passa máquina, né, no chão, levando os vestígios. Então, assim, sem dúvida, o arqueólogo de hoje tem uma luta aí pela frente, né, apesar de que existe a legislação de proteção, e aí é que por onde a gente se apega, né, senão muita coisa teria desaparecido. Então, o trabalho de arqueólogo, por exemplo, no campo, no caso em áreas rurais e áreas urbanas, as dificuldades são basicamente as mesmas. Claro, com a expansão da cidade, o dano é maior e mais rápido, né? Mas assim, para acessar o campo, o sítio arqueológico, a situação também é tão qual complicada, sendo no urbano ou no rural. Sendo urbano no rural você tem os problemas de desmatamento, então tem sítios arqueológicos que foram destruídos por conta de desmatamento para plantação, né. Tem sítios arqueológicos que foram destruídos para produção de granito, né, da venda de granito. Então o arqueólogo vai enfrentar esses desafios, também no interior, no agreste, no sertão, tá. E na nas na nos perímetros urbanos, mais ainda, né, por conta desse crescimento acelerado. A senhora acha que os avanços tecnológicos de hoje, eu sei que nesses quase 20 anos de profissão, nossos ouvintes depois vão descobrir quanto tempo, tá? E aí vocês vão ter que ir para o currículo Lattes dela e investigar.
Então, esse tempo a senhora passou por várias metodologias e tecnologias diferentes na hora de acessar o sítio, de fazer as primeiras investigações. Aí hoje os avanços tecnológicos, hoje a gente tem drone, né, os GPS, né, com, imagens de satélite, elas estão ajudando a pesquisa arqueológica? Demais. Olha, para você ter ideia, quando a gente ia para campo, que você faz todo um levantamento histórico, todo o levantamento de material, de mapas que existe da região, a gente ia na Sudene e pegava aquelas plantas e demarcava os limites na mão, né. Então a gente dizia: "A gente tem que fazer o trabalho seguindo essa coordenada aqui, chegando ali, batendo ali", e coisa e tal. Hoje você tem isso tudo, digital, e tem também o drone que facilita a sua vida, né, e você não precisa nem sair do lugar e bota o cabo ali para trabalhar para você, para visualizar o que é que você vai encontrar dentro de uma área de pesquisa, né. Eu imagino um caso de fotografia também, né, porque você tirava fotos, aí queimava, tinha que voltar, né. Imagina você e oxe, a gente quando ia para campo, a gente ia com a máquina fotográfica e com alguns rolos de filmes, né. E assim, preto e branco, porque o colorido era mais caro. E não tinha dinheiro, esse problema de dinheiro para pesquisar é eterno. Então já a gente tinha muito problema de dinheiro para fazer, então para trabalhar. Então o que é que se fazia? Olha, a gente só pode gastar tantos tubinhos de filmes. De filme, para os nossos ouvintes mais atuais, professora, explique que esses tubinhos de filme tinham 12 poses, não é isso? 24 poses e 36 poses. Então, a gente tinha que estar controlando, porque o problema não era fotografar, né, era quando voltava para revelar, que era muito caro, né. Então, assim, a pesquisa tinha, assim, muitos limites. Quando saiu a primeira, máquina fotográfica digital, que era de disquete, foi um sucesso absoluto, né. Mas já era um sucesso. Exato, porque a gente com disquete a gente fazia trocentas fotos. Já é o momento da foto digital, né, que aí você já tem dava para ver a foto antes quando você tirava, né. Dava para ver, "Ah, não prestou", né, ainda tem esse problema, porque numa foto a gente sabia nem o que tinha tirado, na verdade. O foco, né. Exato. E outro também, nós temos hoje um celular, né, que basicamente você tem tudo no celular, né. Tem GPS no celular, você pode filmar, fotografar, anotar. Ah, o celular, ele é inseparável. Você pode se guiar, né, fazer uma prospecção com o celular na mão. Você está no campo, aí eu já estou voltando para hoje, né, me posicionando para hoje. Aí você hoje já está preenchendo uma ficha sobre determinado material online, e isso já vai para as nuvens, imagina. E outra pessoa já no laboratório já pode usar os dados coletados. Já pode estar acessando e a coisa anda. Então, assim, a tecnologia pra gente, quem sabe usar, né, tem muita gente que sabe usar coisas incríveis para facilitar a vida no campo, e eu acho que essa questão da internet é coisa fabulosa. A gente ia para campo, não tinha um celular, né, Ao contrário de algumas profissões, a tecnologia não veio para como concorrente, né, veio para ajudar. ajudar mesmo, ajudar. Hoje a gente passava meses num painel de pintura rupestre copiando, né, a pintura rupestre toda, o painel inteiro. E hoje passa o scanner nas pinturas, pronto, leva para o laboratório e lá se estuda tudo. Professora, antes de finalizar esse bloco, a senhora acha qual a importância da arqueologia para a gente entender o passado da nossa cidade? Olha, a gente através da arqueologia, a gente tem dados para entender como a cidade cresceu, como a população foi se estabelecendo no lugar, o que essa população fazia, o que essa população comia, não é? Como ela se instalava, o processo por exemplo, fazer aterrar.
né? É um processo de interferência no ambiente. Que processo de interferência de ambiente esses povos, esses grupos fizeram para poder se instalar naquele lugar e sobreviver àquele lugar? Então, são muitos. A arqueologia ela trabalha com estratigrafia e cada estratigrafia é um momento da história, né? Então, para a gente é muito importante a escavação nas áreas que tem interferência humana para poder fazer essas revelações, né? Muitas vezes, quando é arqueologia histórica, por exemplo, né? Vamos atrás de documentos e às vezes o documento diz uma coisa e quando a arqueologia vai fazer os seus trabalhos, revelam outras, tá? Então, é muito importante a arqueologia para essa revelação. Entendo. Professor, então, a partir desse momento, esses achados arqueológicos podem contar muito sobre uma cidade que está posta, né, que está aí vivendo, está viva, e que muita gente nem sabe o que aconteceu, né? Tá aí o prédio, a rua, nem que existiu, é isso? Gente que existiu. Às vezes, por exemplo, tem uma cidade que mora debaixo, tem uma comunidade que mora debaixo de um cemitério, não sabe que tem um cemitério lá embaixo, né? Foi um momento de ocupação, um momento da história, né? A ocupação é um momento de utilização do espaço. Então a gente tem hoje uma cidade em cima de outras cidades, outras ocupações, outros momentos, e que a gente nem sabe que existiram. Só com a arqueologia que a gente consegue descobrir. Claro, com os documentos também. Ajudam muito, ajudam demais. Mas às vezes o documento não diz tudo, né? A arqueologia, a arqueologia revela muita coisa, coisas que não estão nos livros. A gente pode ter mudanças na história, por exemplo, de uma cidade com uma descoberta arqueológica? Pode, porque assim, a mudança da história, né, dela, porque às vezes o documento está escrito por alguém que não foi, quem foi que escreveu o documento, né? Depende do interesse, né, dessa escrita. E aí a arqueologia pode vir dizer, olha, faz descobertas, como é o caso do Forte do Matos, ali no Recife Antigo, né, que se tinha muitas dúvidas se ele foi construído, que Matos pediu autorização para construir Onde fica o shopping e aquela livraria, é isso? Que é o Passo Alfândega. o Passo Alfândega. Então, Matos pediu autorização à coroa para construir um forte, alegando que precisava daquela área do forte, aquela área do Recife, precisava de proteção. Mas ele ia aterrar e ia construir o forte. Mas, por outro lado, ele ia construir casas, né, na área que ele ampliasse, para alugar as casas. E aí, depois de um tempo, ninguém mais falou desse Forte do Matos e se acreditava que o caba não tinha construído e tinha enganado, né? O que ele queria era aumentar aquele lado do extremo sul do Recife, com aterro, e fazer as casas para ele alugar. Mas a arqueologia mostrou que ele construiu, e construiu muito bem construído. Parece que não deu muito certo, né? Por conta do comércio que começou no entorno, não sei bem dizer o porquê. Mas ele construiu muito bem construído porque encontramos as bases da estrutura do forte e muito bem feita, tá? Então, assim, é um elemento que a gente tem para juntar a história que estava um vácuo, né, da existência ou não desse forte naquela área do extremo sul do Recife. Interessantíssimo isso. Então, isso tudo está documentado na pesquisa, a gente pode ter acesso e verificar todas essas mudanças, um pouco da história da cidade, né, daquela ocupação no, acho que é extremo sul, né, da ilha do extremo sul, né? Ali perto daquela ponte onde estão consertando agora, ponte giratória, né? Professora, voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais arqueologia do Recife com a professora Ana Nascimento.
Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora Ana Nascimento, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre a arqueologia e o papel crucial dos arqueólogos na preservação da memória histórica de nossas cidades. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa. Continuando a nossa conversa, professora, a gente estava falando sobre as descobertas e essas, digamos, não alterando a história, mas alimentando a nossa história, porque a gente está sempre alimentando, né, as descobertas e as novas leituras. É, a, a senhora acha que esses projetos têm valorizado a cidade, essas descobertas têm valorizado a cidade e alterado, assim, circunstancialmente? Olha, com certeza, né? A partir do momento que a gente revela uma história que não está descoberta ainda, isso vem valorizar, né? E, por exemplo, Recife. Recife é um próprio sítio arqueológico, né? O próprio Recife já é um sítio arqueológico, Toda a cidade. toda a cidade. A gente sabe que onde a gente mexer, vai encontrar vestígios arqueológicos de épocas distintas, tá? Então, assim, eh, a a sinagoga, né, a entrada, a porta de Recife, escavado, que tem lá a mostra, o sítio do Pilar, né, todo o casario. Então, tudo isso aí é muito importante para a gente entender, e valorizar a história, né. Uma curiosidade, professor. A gente encontra, desculpe atrapalhar, a gente encontra vestígios também de ocupação indígena? Olha, aqui no Recife, a gente aqui na orla não, mas a gente tem no como é que diz? No litoral, em alguns lugares sim, já se encontrou sítios arqueológicos, indígena, né. Mas assim, no centro do Recife, a gente falando do Recife antigo, ainda não encontramos. Aí se fala muito, por exemplo, dos grupos, Tupi-Guarani não, dos grupos, sambaqueiros, né, os que moravam, que viviam no litoral, que no Recife não tem, mas aí a gente tem que pensar no avanço do mar. Talvez a gente tenha muito sítio arqueológico de Sambaqui, mas estão debaixo d'água, por conta dos aumentos do mar. Então eu acho que esse sítio, quer dizer, os índios viviam ali, né, primeiro habitantes dali do Recife. A senhora fala aquele o istmo, né, onde fica hoje o Recife Antigo. Santo Antônio, São José, Santo Amaro também. Toda essa área. Era a área onde eles estavam indo e vindo, né. A gente não pode delimitar por bairro, a gente pensamento colonial, né, mas pensando na época, eles não tinham um território, né, um espaço delimitado, então era toda uma área. Exato. Então ia e viam, eles eram livres, né. Viviam harmoniosamente com a comunidade. Mas assim, vestígios e sítios no Recife, propriamente dita, ainda não foi encontrado. Dos pré-coloniais não, né, a gente tem muitos vestígios coloniais. Agora, não significa dizer que não tenha, né, que não achou ainda, né. Aproveitando, a senhora tem vários exemplos de pesquisa, acabamos de falar sobre um no bloco passado, no último bloco anterior, falamos sobre o Forte do Matos. Tem outros exemplos de projetos arqueológicos, de escavações aqui no Recife, em Pernambuco? Tem. No Recife, em Pernambuco, tem vários, né. A gente falar de Pernambuco, a gente vai encontrar vários. No Recife, a gente tem o Pilar, né, o sítio do Pilar. O da comunidade do Pilar, que fica no Recife Antigo. Sim. É próximo da prefeitura e a igreja do Pilar, né? Exato, o sítio do Pilar que vem sendo desenvolvida a pesquisa arqueológica, que é uma área importantíssima para a gente entender o desenvolvimento do Recife, né, como surgiu o Recife, a ligação de Recife com Olinda. Então a gente está trabalhando exatamente naquela, linha, né, naquele istmo que ligava Recife a Olinda. E aí, a gente tem toda uma história desde o final do século XVI até hoje, né, aquela área foi muito ocupada, até hoje. Então a gente encontra nas escavações, eh
fundações do Forte do São Jorge, né, que foi construído, já era uma barricada pelos portugueses no século XVI. Depois os holandeses tomaram e reforçaram isso no século XVII, né, 1630. E depois o forte tornou-se em uma enfermaria. E foi, né? Tudo isso você veja, uma história aí crescendo em torno da história do Recife. Depois foi construída a igreja com muito material do forte, as pedras, né, que eram utilizadas, foi feito, desculpa, sim, do forte de São Jorge, foi utilizado o material para a construção da igreja. E sem contar com a utilização para o cemitério, né, porque aquela área a gente encontra na linha do istmo, a base do istmo para baixo, muitos enterramentos, né. Hoje estamos com um conjunto de mais de 250 esqueletos. Um dos maiores, segundo reportagem, um dos maiores sítios arqueológicos com a quantidade enorme de indivíduos enterrados. Até agora, né, porque a gente ainda continua escavando e provavelmente vamos achar mais ou menos a mesma coisa. Para entender, professora, o papel do arqueólogo. Neste caso, se eu não estou enganado, a senhora falou aqui em off que era uma comunidade, e o projeto de urbanização da área, que é a construção de habitacionais, e aí precisava ser contratados arqueólogos por causa de uma área histórica, não é isso? É, a gente tem a legislação que protege, né, e aí, graças a isso, necessariamente tem que se fazer o trabalho de arqueologia para salvaguardar o patrimônio, e fomos descobrindo toda essa nossa história, né, essa coluna estratigráfica, essa coluna cronológica da história de ocupação daquela área. Muito material, professora, além dos indivíduos. Olha, a gente junto aos indivíduos, a gente não tem muita coisa. Tem algumas moedas, medalha, não é, cachimbos, mas acima deles a gente achou muita coisa. Só que é uma área muito revolvida, né, foi muito utilizada, teve muitos aterros, muitas construções. Aí esses aterros vieram de onde? Né, porque a gente pode estar encontrando material nesses aterros que não são dali, originários, que vieram de outra área do Recife. Mas mesmo assim, pelo menos cronologicamente, a gente consegue separar o material. Então a gente tem muito material, de faiança, de louça, de ferro, né, de material em osso, muito vidro, muito vidro. Então tem muito cerâmica utilitária, né. Algum material inteiro, professora, ou muito quebrado? Tem garrafas, tem vasos, né, inteiro, não muito, né, mas pelo menos para a gente entender, eh o tipo de objetos que existiam ali. Bala de canhão também a gente encontra, bala de mosquetes. Então, desse material todo vai para o laboratório, lá ele é tratado, trabalhado, como é que funciona? Quando a gente escava, né, os vestígios, antes de levar para o laboratório, a gente faz uma pré-análise no campo, né, para tirar o excesso de sujeira, de areia, de lama, que às vezes a gente encontra com lama, e isso tudo vai etiquetado, né, cada material desse tem o seu número, sua identidade, eu gosto de dizer, e isso vai nos contentores para a Rural, para o NEPARC, a Universidade da Rural. E lá começa um processo de análise mais minuciosa, né, onde vai fazer todo o processo de higienização, numeração das peças, e aí essas peças geralmente já vão separadas por categoria, né, do campo para o laboratório já vão separados, e começa então a análise mais refinada, né, desse material. E depois esse material vai para uma reserva técnica, né, esse conjunto vai para um banco de dados, para quem quiser
utilizar para fazer suas pesquisas, está mais fácil acesso. Então, pensando no trabalho do arqueólogo ainda, então, nesse caso do pilar, nós tivemos uma obrigatoriedade da construtora de fazer, né, as investigações arqueológicas, e aí a gente tem, para além da legislação, existe dificuldade de financiamento, de apoio governamental para novas pesquisas, professora? Olha, vê só, quem financia não é nem a construtora, esse trabalho do pilar, quem está financiando é a prefeitura, né, é a URB, através da URB. E aí, tem a licitação, né, para quê? Para o grupo entrar também, só que, é como a gente disse, arqueologia você não pode dar um valor X, nem uma data X para concluir. Aí muitas vezes, a máquina está querendo entrar na área para escavar e não pode, porque a gente tem sempre surpresas, né. A gente não tem uma bola de cristal para ver o que tem lá embaixo e dizer: "Olha, em 1 mês eu termino isso aqui", não posso dizer que eu vou terminar em 1 mês e passa 1 ano, 2, como é o caso do Pilar, que já Nesse caso, a empresa urbana, que é a URB Recife, né, ligada é uma empresa ligada à prefeitura do Recife, ela entende, né, a questão da valorização e a necessidade de valorizar os trabalhos dos arqueólogos e aí, assim, pensando nisso, nós temos que, uma valorização muito forte para preservar a memória urbana, né, apesar desses impactos aí de novas construções nos sítios históricos. apesar dos impactos, sim. Eu acho, assim, que tem a prefeitura, a URB, no caso, ela tem essa preocupação com o patrimônio, sabe. Isso já facilita muito. A gente sabe, tem vários impasses, né, dentro, quando se trata de então, porque aí você faz um orçamento, esse orçamento ultrapassa, então tem todo um processo para poder fazer uma renovação, aí para as pesquisas, aí passa um tempo para até regularizar para chegar dinheiro, aí vai de novo, então é uma é uma dança, sabe, é uma dança de valsa, vai para cima, vai para baixo, até mas até dar certo. Isso junto com o IPHAN também. O IPHAN também, o IPHAN é a nossa segurança, né, porque qualquer coisa que saia fora da normalidade, a gente tem o IPHAN como parceiro para defender, né, que a gente sozinho a gente não ia conseguir, né. Essas descobertas, professor, no caso da URB, a própria prefeitura já pensa então, em valorizar nessa valorização, né, do patrimônio cultural da cidade, e aí a gente tem um enriquecimento cultural, né, a gente, como uma cidade turística, o Recife já é uma cidade turística, a arqueologia pode atrair mais visitantes, as descobertas arqueológicas, e pode até impulsionar essa economia local. Pode sim. Olha, o turista gosta muito disso, né, da cultura local. Por exemplo, o Pilar, ele está numa posição estratégica, inclusive para recebimento de turistas, porque ele está o terminal marítimo para o turismo, né, está exatamente em frente ao Pilar. Você imagina, eh o turista descendo ali, tendo os monitores, né, formado dali da comunidade, levando para conhecer o espaço, um lugar onde tenha um museu a céu aberto, entendeu? Tudo isso, chama recurso para a comunidade, né, valorização do patrimônio também, que aí eles passam a valorizar aquele patrimônio que eles têm no local, e o turista é atraído cada vez mais. Ajuda até a movimentar a área, né, aquela região é um pouco complicada, o acesso, passou muito tempo, né, sendo desprezada pela, né. Mas a prefeitura, a URB, ela está como tá, né, fazendo os habitacionais, já fez uma praça, né, a praça na frente do terminal marítimo, vai refazer as ruas, tá. Então assim, é um investimento grande no local e eu acho que vai surtir um retorno muito bom, sabe,
para a comunidade, né? Que no fundo a gente tem que pensar nisso, não só na parte científica, o que vai ficar de científico, mas também o que vai ficar para a comunidade, né? Acho que a gente tem que pensar, hoje se pensa muito, tá? O que a arqueologia vai trazer de benefício para a comunidade. Algo vai ficar na comunidade, assim, um museu a céu aberto, algo assim? Algum vestígio vai ficar evidente? Olha, estão pensando, né? A UNB está pensando nisso, né? Estão pensando junto com o IPHAN como fazer, inclusive até ter a base desse forte mais antigo, se não for o mais antigo do Brasil, né? Aí já tem uma grande importância. Aí eles estão vendo como fazer para deixar isso apresentável, pelo menos. Então, melhorar o acesso, o estacionamento, tentar conexão da igreja com a comunidade também, me parece o pátio na frente da igreja. Então, me parece que vai ficar bem interessante, né? A região, uma área bem valorizada e com E a comunidade integrada a isso, sabe? a ideia é colocar o pessoal da comunidade para fazer como se fosse guia de turismo, Os condutores, né? Os condutores. fazer o trabalho de conexão com os turistas. Exato. Eu penso sim, né? Pelo que se tem conversado, eu penso que sim. Então a gente tem uma valorização grande da economia local com o pessoal trabalhando da própria comunidade, né? Isso já gera também proteção ao sítio, porque é o trabalho deles, né? Gera também aquela questão do pertencimento, né? Do cuidado com o patrimônio e tudo mais. Conexão, né? Tem todo uma identidade, isso aqui é meu, isso me pertence. Muito interessante, professora. Professora, vamos dar um pequeno intervalo mais uma vez. A gente volta no próximo bloco para a gente terminar nossa conversa, mas tem muita coisa para conversar ainda. Fiquem aí. Bom, agora vamos para mais um rápido intervalo, mas já já voltamos, tá? Para continuarmos falando com a professora Ana Nascimento sobre as pesquisas arqueológicas no Recife, nesta nova edição do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora Ana Nascimento sobre a relevância da arqueologia e seus profissionais na preservação da memória urbana. Bem, voltamos. Professora, lembra que a gente estava falando sobre essa conexão da comunidade com, né, os vestígios arqueológicos, e aí usamos exemplo a comunidade do Pilar. Aí qual a importância da educação e conscientização sobre o patrimônio histórico? Porque aí, no caso da comunidade, eles vão, né, se conectar, mas aí as outras, né, as outras pessoas da cidade, né? Eu acho assim, quando você prepara a comunidade para essa valorização do seu patrimônio, você está preparando eles para mostrar para o resto da comunidade, né, o que tem de bom a sua cidade, o que é que tem de bom do seu local, o que é a sua história, né? Então, eles estão se beneficiando de um patrimônio que é dele e pode passar isso para as outras pessoas. Então, a cidade inteira, eu acho que vai até despertar em outros lugares esse interesse, sabe? De estar preservando, de estar mostrando, de estar contando a sua história. É um pedacinho da história, né? Um pedacinho da história de Recife. Nós pernambucanos adoramos, né, falar sobre o que é nosso, né? E ali é uma fatiazinha importantíssima, tá? Quando a gente se conscientizar, por exemplo, daquela área ali, a importância que ela tem para a nossa história, vai ser maravilhoso. Aí então, é possível então, diante do que a senhora está falando, claro, com investimento, apoio dos órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, a gente pode manter um bom diálogo com a população para a valorização desses. Pode sim, pode sim. Quando você envolve, a gente tem a gente tem os exemplos, né, em outras áreas que a gente trabalha. Por exemplo, Vale do Catimbau. Quem não conhece, vá conhecer. O Vale do Catimbau é um exemplo muito interessante. Estou falando de Pernambuco, que a gente tem outras situações, né? Que é do Piauí, como Serra da Capivara e tudo mais. Mas como a gente está falando sobre Pernambuco e Recife,
O Vale do Catimbau é um exemplo muito interessante, né, porque a pesquisa arqueológica, como dizem, né, eu enterrei o umbigo lá durante 10 anos. Dizem que a senhora é proprietária lá do Catimbau. Sou dona e proprietária da alegria do povo. E aí, assim, eles participaram, né, conosco, uma parte da população jovem participou conosco das escavações. E ali eles começaram a entender, né, porque o arqueólogo chega, começa a fazer buraco, faz aquelas etiquetinhas, leva aqueles pedaços de pedra, pedaço de osso. Que diabo é isso, né? O que é que estão fazendo? E para onde estão levando? E aí, mas quando a população começa a participar do processo, começa a entender, daí já começa a valorização, sabe, da coisa. E aí, o Vale do Catimbau é bem isso. Aqueles meninos que começaram conosco nas escavações, andar pelo meio do mato, melhor que eles, ninguém, né? Pra andar pelo meio da caatinga do Vale do Catimbau, mostrando os sítios arqueológicos, a gente estudando sítios arqueológicos, e eles aprenderam. E depois formamos uma parte do grupo de monitores que hoje eles são o dono da entrada do parque. Quem for conhecer o parque tem que passar pela Associação dos Monitores do Vale do Catimbau. Quem são essas pessoas? São as pessoas, moradores do local. Então isso aí também é uma fatiazinha que a gente tem, né, uma semente que foi dotada e que deu certo. Então eu espero que a semente que a gente esteja plantando ali no pilar, também dê certo. Então, nesse caso, o processo de escavação também tem o processo de educação, por exemplo, educação patrimonial. Vocês também são responsáveis, a equipe também é. Quando é possível, a gente introduz a comunidade na escavação, tá? Mas durante o trabalho de escavação, o trabalho de arqueologia, a gente tem por obrigação fazer um trabalho de educação patrimonial. O que é isso? É ir nas escolas, na comunidade e fazer um trabalho mostrando o que é arqueologia, o que a arqueologia faz, o que é que está saindo ali da escavação, tá? O que representa cada fragmentozinho que a gente tira, vai contar a historinha para eles de tudo, tá? Isso aí é exigência do IPHAN em qualquer trabalho arqueológico. Você tem que dar o retorno à comunidade em termos de educação patrimonial. Mais uma forma de valorização, no caso, pela legislação, né? Exato. E essa educação ela vem com cartilhas, com jogos, de uma maneira lúdica, muitas vezes. Há resistência deles, alguma resistência, ou eles colaboram? Começa a gente vê que há uma resistênciazinha, né? Mas depois vão entendendo o que a gente quer é passar o conhecimento para ele de uma maneira mais fácil. No caso do Pilar, a senhora tem uma comunidade do lado ali, né? O trabalho está acontecendo e as pessoas morando ao redor do sítio arqueológico. Mas em outros casos, por exemplo, esse do Matos, era uma empresa que estava sendo, né, instalada no local. Não tem uma comunidade ali do lado. Mas aí, como é feito esse trabalho de educação patrimonial se você não tem uma comunidade próxima? Pronto, essa área ali da Alfândega, do Lamarão e do Mato, né, que foi o conjunto que a gente escavou, não tinha comunidade ali dentro. Mas tem no todo o entorno, as pessoas que andam, né, no Recife Antigo e tudo mais. O que foi que a gente fez? A gente montou uma exposição dentro do espaço Alfândega, né, do Shopping Alfândega. A gente armou uma exposição que era para durar 2 meses, durou acho que uns 3 anos, porque a visitação era tão grande que não se queria mais tirar, né. E aí, no na época da Semana dos Museus, era lotado de escola, de gente que ia para o shopping. Era uma exposição muito bonita, que contava exatamente a história da ocupação do Recife, né, utilizando os materiais que a gente encontrou, mostrando como o Recife foi crescendo, sabe, daquele lado do onde estava o que era que existia na debaixo da alfândega antes e depois.
Então foi feita essa reconstituição, e aí era uma exposição muito, muito visitada. E assim, cada trabalho a gente tenta direcionar para um tipo de atividade, né? Quando não dá para fazer uma exposição, a gente vai nas escolas, como foi o caso da Equinaria Abreu Lima. O que a gente fez? Durante o trabalho, a gente mandou todas as escolas de Pojuca, falando sobre arqueologia, falando como a arqueologia trabalha, né? E, fazendo o levantamento do patrimônio do município. Como era um trabalho da refinaria, um trabalho muito grande, então exigia que a gente pegasse Ipojuca, não era só aquela fatia, né, a comunidade que estava em torno da refinaria, da área da refinaria. E culminou com o ônibus Pondo Cultura, né? Que a gente começou pensando numa Kombi, vamos botar uma exposição numa Kombi, depois não, vamos botar numa van, e terminou no ônibus, né? A Petrobras comprou a ideia, a gente montou o ônibus e a gente não ficou somente em Pojuca. Aí começamos a andar Pernambuco todo, ainda fomos para fora de Pernambuco também com a exposição. Professora, me diga uma coisa, a gente tem a escavação, que é um aspecto científico, de trabalho científico, né, de recuperação desse material, mas existem outras, por exemplo, trabalhos científicos que são publicados e apresentados mundo afora a partir dessas descobertas? Sim, sim. Antigamente se fazia o trabalho que a gente chama de arqueologia de contrato, né, que são esses que a gente faz com maior rapidez para liberar a área para construção, e não se tinha muito a preocupação de se publicar. Se fazia relatório e acabou, né. De uns anos, uns muitos anos para cá, isso aí vem mudando, né. A preocupação de se utilizar o material arqueológico para monografia, para se escrever monografias, dissertações, mestrados, artigos, exposições e a participação em congressos crescendo demais. Todos os projetos que a gente desenvolveu aí na Universidade Federal Rural, na área de arqueologia, surtiram produtos como isso, monografia, dissertações, tá? Então, são os alunos da universidade, porque a senhora está vinculada ao NEPARC, não é isso? Que está fazendo as escavações, né? Do pilar. Exatamente. Então, os alunos que fazem parte do NEPARC ou não, que queira trabalhar com isso, a gente tem material para ser utilizado. É praticamente em todas as universidades que trabalham com escavação, na área, os alunos se envolvem para publicar e pesquisar. É, termina, né, fazendo isso. E assim, e muitas pessoas também que precisam de material, né, e a gente tem para escrever sua tese, dissertação, monografia, e temos o material no laboratório, está à disposição. O material não é do laboratório, a guarda é do laboratório da universidade, né, ou de qualquer instituição. Qualquer um pode estudar, porque lá isso é um documento, né, só que nosso documento está materializado ali em objetos e fragmentos, né. Ajuda muitos historiadores, geógrafos, o pessoal que pesquisa nas outras áreas também. Ciências sociais, antropologia. Tudo, toda a área é beneficiada. Um geólogo, a gente precisa de mais num sítio arqueológico, que um geólogo chegue para a gente e diga: "Olha, a formação geológica é assim, é assado", e aí a gente começa a entender como foi que o homem ocupou aquilo ali, entendeu? E aí entre, geólogos, arquitetos, urbanistas, e aí, geógrafos, historiadores, há uma grande equipe multidisciplinar, Deveríamos ter um de cada um na nossa equipe, infelizmente. pelo menos um de cada um, não é? Infelizmente, por exemplo, a gente escava, aí encontra uma estrutura enorme. Aí essa estrutura é de que época? Porque aí tem que saber o material das construções que era utilizado em que período, né? E com isso você tem uma datação relativa da coisa. Olha, no século XVIII se utilizava argamassa desse jeito, tijolo desse jeito, de onde vinha, sabe? E aí então você diz: "Ó, isso aqui pelo menos é do século XVIII, tá? Isso aqui é do século XVII". A gente encontrou, por exemplo,
o- uns esqueletos abaixo do negócio do bonde. Não, Sim, da linha de bonde, das linhas. não da linha, mas dos fios, que agora me perdi no nome. E aí ele estava debaixo, isso significa que ele é bem antes da instalação dos bondes ali naquela região, no Recife. Então a gente tem a datação que é relativa, pelo menos para ele. Ele não é da época do período do bonde, porque quando voltaram ele já estava lá. Professora, a gente está quase no finalzinho do nosso programa. Imagina o seguinte, com essa nossa conversa, a arqueologia, acho que deve ter, as pessoas nossos ouvintes devem ter mudado muito, né, as ideias sobre o que é a importância da arqueologia e o que, que o arqueólogo faz. Qual seria a sua mensagem hoje para um jovem que ficou interessado em arqueologia, como aquela jovem Ana Lúcia lá atrás, que também ficou interessada? O que, que a senhora diria para esse jovem? Que mensagem a senhora daria para esse jovem que se interessou por arqueologia? Olha, eu daria a seguinte mensagem: se você realmente gosta da profissão, se lhe brilha os olhos, então siga em frente. Não é fácil, a arqueologia desse nosso país não é fácil, como qualquer outra pesquisa não é fácil, tá? Então, se você se apaixonou pela arqueologia, siga em frente. E hoje está muito mais fácil, que tem um curso de arqueologia com especialistas a cada área. Antigamente a gente tinha que se virar em tudo, né? Então você ia para aula de geologia, aula de geografia, aula disso, aquilo, para poder você ter base para fazer. Hoje você tem professores dentro de um curso de arqueologia, de graduação, de mestrado, de doutorado, que tem toda essa base que facilita o desenvolvimento dessa profissão, tá? É uma profissão linda e podem abraçar com muito amor. E seriedade, e seriedade. Temos a Universidade Federal de Pernambuco, que tem o curso de arqueologia, a de Sergipe, Piauí, Univasf, né, isso aqui no Nordeste. Professora, eu vou lhe pegar de surpresa, mas a senhora teria algum livro para sugerir para nossos ouvintes sobre o Recife ou sobre a temática? E que ele possa, olha, primeiro olhar. Você já botou aí um livro, esse livro que tem um resumo de toda bricolagem. O seu livro, né, sobre... interessante esse livro. Nesse livro tem muitas coisas que foram feitas a partir da unidade de arqueologia, né? Coisas que existem. Então, é esse livro que a senhora tem de vários alunos seus, né? Vários trabalhos de pesquisa. Exatamente, que utilizaram material, inclusive você, para fazer, desenvolver as pesquisas de bolsa de iniciação, de mestrado e doutorado, tá certo? Entre bricolagens, a gente anunciou realmente no início aqui do programa. Professora, os nossos ouvintes vão adorar esse livro, eu recomendo, e é gratuito, né? Pode baixar em PDF, né? Não precisa comprar o livro, dá para baixar. Professora, só pode ficar à vontade agora para suas considerações finais. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer esse espaço, né, que vocês abriram para a gente apresentar um pouquinho da arqueologia. É um mundo encantador, trabalhoso, mas encantador, e que vocês abram mais espaço para serem discutidos esses temas, né? E que para dar espaço aos nossos pesquisadores também apresentarem suas pesquisas, dificuldades, né? E as satisfações também. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. A conversa foi muito boa. Eu acho que ficaríamos aqui por várias horas, mas não temos tanto tempo assim. Eu gostaria de convidá-la para um próximo programa, quem sabe no próximo semestre, para a gente conversar de novo. E aí a senhora traz as novas descobertas, as escavações continuam, né, no Pilar, e traz as novas descobertas. Muito obrigado, professora. A gente se vê na próxima edição do programa. Então, até lá. Até lá, obrigado. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, destacamos a importância da arqueologia como uma ciência fundamental para ajudar a preservar e compreender a memória das cidades. Seus achados ajudam a construir a nossa identidade.
conectando-nos ao passado e mostrando como ele moldou o presente. Hoje, mais do que nunca, os arqueólogos desempenham um papel essencial em proteger esses vestígios históricos diante dos desafios da expansão das cidades. E assim, finalizamos o programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Paulo Freire. Agradecemos a nossa convidada e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduarda de Aguiar, produzido por Nicole Guimarães e Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir nosso perfil no Instagram, tá? Para ficar mais antenado, @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.